Imagine que você está numa sala para pessoas problemáticas. Agora imagine que você acaba encontrando um garoto que consegue absorver suas feridas. É isso que nós vamos ver na história de feridas. O trocadilho não foi intencional. Se você quiser passar a entender as feridas de outras pessoas, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Keigo. O Keigo ele comenta que ele sempre odiou o pai dele, só que ele lembrava de uma época onde o pai dele era gentil e até construiu uma casinha de cachorro junto com o Keigo. O mais estranho é que eles nunca tiveram um cachorro. A história então começa com o nosso protagonista, o Keigo. Ele tá na escola quando um garoto começa a tirar sarro de umas cicatrizes e hematomas que ele tem nas costas. Ele então acaba atacando esse garoto, sendo impedido pela professora. O Keigo então explica que ele está numa turma agora só para pessoas um pouco problemáticas, então ele fala que ele acabou sendo colocado naquela sala por conta dos momentos de raiva que ele tem. Um dia então ele vai chamar a professora falando que um aluno ali da escola acabou derramando pudim, manchando a camiseta dele. Obviamente a professora já esperava que ele tinha acabado com a raça do moleque, só que ele fala que não, ele só falou que ele derrubou, então ele até acabou dando pudim dele para aquele garoto. A professora até pergunta se ele não ficou com raiva daquele garoto e tal. Ele fala que sim, só que como ele era muito mais novo, seria injustiça ele tentar pagar na mesma moeda, basicamente, batendo ou maltratando o menino. Então ele só deixou ele passar. Nós descobrimos que entrou um garoto também na sala dele, o Asato. E o Asato, ele era muito isolado, ele não falava com ninguém da sala, o que deixou o Keigo até um pouco intrigado com esse jeito isolado dele. O Keigo ele descobre que o Asato, a mãe dele, acabou sendo presa, né? E ele tava morando com tios que não eram nem de sangue dele, saca? Então por isso que ele era tão recluso assim. E por conta disso, o Keigo ele acabou até meio que se identificando com o Asato, porque ele fala que o pai dele era muito agressivo quando bebia, batia nele, na mãe dele. Até um dia que o pai dele acabou contraindo uma doença extremamente rara e letal, que ele estava internado em estado grave no hospital. Depois disso ele fala que a vida começou a melhorar, só que um dia a mãe dele falou que ia sair para comprar umas coisas. O problema é que a mãe dele nunca mais voltou. Por causa disso, ele começou também a morar com alguns tios aí que basicamente só foram atrás dele porque precisavam de um lugar para morar, e como o Keigo estava morando naquela casa sozinho, eles começaram a ficar por ali mesmo. O Keigo fala que a vida dele sempre parecia um enorme beco sem saída, que por mais que ele tentasse fugir, ele sempre parava num lugar sem saída e pior do que o outro. E ele até se pergunta se o Asato também pensava dessa maneira. Um dia o Keigo estava fazendo algumas esculturas de madeira e ele acaba se cortando, e o único que estava na sala com ele era o Asato. O Asato, vendo que ele se cortou, ele imediatamente corre para ajudar o Keigo. E quando ele está conversando com o Keigo e tal, ele repara que o corte que ele fez no braço começou a aparecer no Asato também. É quando o Asato explica que ele consegue pegar o machucado de uma pessoa e transferir para o corpo dele, dividindo ou até mesmo tomando toda a dor que aquela pessoa está sentindo. E depois desse dia começou uma grande amizade entre os dois. O que ele fala é que ele sempre ficava ali próximo da enfermaria da escola, que sempre que algum aluno fosse se machucar, se caísse, ralasse o joelho, o Asato ia lá escondido e pegava essa dor para a criança, meio que deixando a criança continuar brincando. E isso era algo que o próprio Asato gostava, ele falava que isso fazia ele se sentir muito bem. Um dia eles estão conversando e é quando o Asato pergunta por que ele tinha agredido aquele garoto no início da história. O Keigo então ele mostra os hematomas que ele tem e ele fala que quem fez aqueles hematomas nele, aquelas cicatrizes, foi o pai dele. Um dia quando chegou bastante bêbado em casa e agrediu o moleque, jogando até um ferro de passar roupa nele. O Asato até fala que ainda assim não justifica, ele não adianta ele pagar a violência com mais violência, sabe? Ou querer descontar a raiva em outras pessoas, isso não é certo. Acontece que depois dessa conversa, né, o Keigo ele vai pra casa dele e quando ele acorda e tá se trocando pra ir pra escola, ele percebe que todos os hematomas e cicatrizes dele sumiram. E na hora ele entende o que aconteceu. Chegando na escola ele percebe que foi o Asato que pegou aqueles hematomas e tudo pra ele. E ele até pede pra ele devolver pra ele. Só que o Asato não fala nada, ele apenas dá risada de toda a situação. E foi nesse momento que o Keigo viu que os poderes do Asato começaram a aumentar de potência.
O tempo continuou passando e eles continuaram sempre ajudando assim as pessoas que eles podiam ajudar, e é quando o Asato ele ajuda uma criança que acabou caindo enquanto estava em um parquinho. E por ela ter ajudado aquela criança, a mãe dela decidiu agradecer eles pagando um sorvete para eles. Quando eles vão até a sorveteria, eles percebem que a mulher que está atendendo ali aquela sorveteria, ela usa sempre uma máscara e ninguém sabe por quê. Acho que ela deve ter alguma coisa ali, alguma hematoma, alguma queimadura que ela não quer mostrar. E por algum motivo ela acabou se afeiçoando aos dois, principalmente ao Asato. Eles até acabam fazendo uma espécie de acordo lá, que se eles ajudarem ela a cuidar ali, limpar aquela sorveteria, ela vai sempre dar um sorvete de graça para eles. Acontece que um dia o Keigo ele estava conversando com o Asato e ele percebe que o Asato, mesmo quando o Keigo não está por perto, ele continua pegando essas cicatrizes e feridas para ele. Coisa que o Keigo não acha certo, porque o corpo dele já está muito cheio de cicatrizes e hematomas. E quando o Keigo pede para ver a barriga do Asato, ele não deixa, ficando extremamente revoltado com isso. Quando eles estão indo para casa, então, eles estão conversando, e é quando o Keigo encontra o garoto do início da escola, que ele deu uns box nele. Então, já que não tinha ninguém para defender o Keigo agora, ele iria meio que acertar as contas com o Keigo. Ele acaba agredindo o Keigo e quebrando o braço dele. O Asato, que está ali do lado, ele não tem reação nenhuma, ele basicamente vai até o Keigo, pega a dor dele, do braço quebrado, e joga naquele garoto, fazendo com que a dor do braço quebrado saia do Keigo e vá pro garoto. Então ele acabou conseguindo transferir a dor de uma pessoa, não para ele, mas para outra pessoa agora também. Percebendo essa nova habilidade do Asato, o Keigo ele tem uma ideia. Ele percebe que o Asato ele vai ter que descarregar essa cicatriz em algum lugar. E quem melhor seria do que uma pessoa que está praticamente morta? Então o Keigo leva o Asato até o hospital onde o pai dele está internado para ele descarregar todos os hematomas e feridas no corpo do pai dele. Um tempo depois eles estão num parque conversando, e é quando o Keigo repara o quão cabisbaixo o Asato tá. Então ele continua tentando conversar com ele, falando que isso é uma coisa boa. Só que o Asato fala que ele só tá dessa maneira porque ele não sabe como é transferir as cicatrizes para alguém. Eles acabam encontrando a garota lá que tem aquela lojinha de sorvete ali naquele parque também. E ela tá bastante triste também. E ela fala que ela só se identificou tanto assim com o Asato porque ela lembra muito do irmão mais novo dela, que acabou morrendo em um incêndio. Ela até revela que aquela máscara que ela usa é porque ela tem uma cicatriz na boca. Um tempo depois o Keigo ele tá na escola dele, e é quando a professora pede para ele pegar uma carta com os boletins do Asato e levar até a casa dele, já que ele não foi lá pegar nem os pais ou cuidadores dele. O Keigo acha que seria meio perda de tempo, só que ainda assim ele vai lá, e quando ele chega na casa do Asato, quando ele chega lá, ele é até bem cuidado pelas pessoas que estão ali e tal, e é quando a mulher que tá ali começa a contar o que aconteceu, por que a mãe do Asato foi presa. Ela fala que um dia ela simplesmente teve um surto e acabou matando o pai do Asato a facadas, e ela tentou matar o próprio Asato também, só que o Asato conseguiu sobreviver. E é por isso que ele evita mostrar a barriga dele, porque é onde as facadas foram dadas. E a mulher fala tudo isso na frente do Asato, como se não se importasse o mínimo com ele. Isso revolta o Keigo no nível que ele fala para ela nunca mais repetir isso para ninguém, muito menos na frente do Asato. Um tempo depois eles estão voltando para casa quando eles encontram a garota da sorveteria no banco da praça, e ela parece estar bem abatida e chorando muito por alguma coisa que aconteceu. Ela choraminga falando que o mundo é muito ruim, só tem pessoas ruins lá que só querem o mal das pessoas, não pensam, por exemplo, no bem do próximo ou como as pessoas vão se sentir com cada situação que elas vivem. E buscando um jeito de ajudar e tornar menor o fardo dela, o Asato acaba indo até lá e removendo aquela queimadura da boca dela, transferindo para ele. E só então aquela mulher tira a máscara, mostrando como é o rosto dela sem a máscara. O problema é que o Keigo comenta que depois disso ela saiu da cidade e nunca mais voltou para ver eles. Um tempo depois nós vemos que o Asato ele começou a ficar ainda mais deprimido, principalmente agora porque as pessoas, por conta daquela cicatriz de queimadura que ele tinha na boca, as pessoas começaram a evitar ele por algum motivo, fazendo com que o Keigo agora tivesse que pegar aquela máscara e dar para ele usar agora. Quando eles estão voltando da escola, o Asato começa a perguntar se a mãe dele gostava dele ou por que ela abandonou ele. O Keigo ele começa a ver que aquilo está afetando muito a cabeça dele, só que o Asato ele não consegue entender porque a mãe dele ele não fez nada para a mãe dele, e ainda assim a mãe dele fez o que fez.
E quando ele tentou ajudar aquela garota da sorveteria, ela simplesmente foi embora. Então ele não sabe porque as pessoas sempre abandonam eles. O Keigo, ele começa a lembrar como o pai dele era antigamente. Ele falou que desde que o pai dele começou a beber, todo mundo começou a odiar o pai dele, principalmente o próprio Keigo. Só que ele se lembra de uma época que ele era muito assim, atencioso, era um bom pai. E ele até se lembra de vezes que quando o pai dele surtava de raiva de tanto estar com a cara cheia de cachaça, ele acabava fugindo de casa com a mãe dele, tendo que esperar um tempo até o pai dele se acalmar para poder voltar para casa dele. Então era uma situação muito difícil que ele passava. Um tempo depois o Keigo acorda e ele pega o Asato e vai até o hospital do pai dele, falando que é bom o Asato pegar e dar toda a cicatriz que ele tem pro pai dele, porque não é justo eles tentarem ajudar as pessoas e eles sempre serem prejudicados, isso não tá certo. Só que quando ele chega no quarto onde o pai dele estava internado, ele descobre que o pai dele acabou de falecer. Por algum motivo que o Keigo não sabe explicar, ele começou a chorar muito por ter perdido o pai dele. O Keigo, depois de um tempo ele tá pensando, ele pede pro Asato remover a cicatriz do pai dele, porque não é justo ele ser enterrado daquela maneira. Só que o Asato, ele se nega e sai correndo de lá. E só então o Keigo percebe que o pai dele tá sem alguns hematomas e cicatrizes que eles tinham colocado, ou seja, o Asato já pegou as cicatrizes para ele. Desesperado, o Keigo vai atrás do Asato, onde ele acabou curando uma garotinha que estava passando por ali. O Keigo então pergunta por que ele está fazendo essas coisas. E é quando o Asato fala que na noite que a mãe dele fez o que fez, ela tratou ele com tanto cuidado porque ele estava dormindo na hora. Então ela acordou ele com toda a gentileza possível para só depois fazer o que fez. Então ele não consegue entender mais isso. Tá corroendo muito a mente dele e ele não quer mais continuar vivo com isso perturbando todos os dias a cabeça dele. Enquanto eles estão conversando, chega uma pessoa que está em estado grave ali. Se não for atendido, aquela pessoa vai morrer. E vendo aquela situação, o Keigo já sabe o que o Asato quer fazer. Ele até tenta impedir o Asato, só que na hora que ele toca nele, ele transfere aquela dor daquela criança pro Keigo, fazendo com que ele não consiga fazer nada. O Asato então ele vai até aquela criança e pega as dores dela para ele, fazendo com que assim o Asato acabe morrendo. Um tempo depois o Keigo acorda, a professora dele tá ali com ele, né? Ela até fala que os próprios tios do Keigo, que não tratavam ele tão bem assim, acabaram indo lá, ficando um tempo ali com ele, coisa que deixa ele até um pouco surpreso. Ela então fala para ele se recuperar logo, que logo eles vão se ver, mas dessa vez fora do hospital. Nós então vemos um tempo depois, onde ele está conversando com o Asato, onde ele fala que ele ficou um pouco cabreiro, né? Porque como eu falei, o pai dele tinha construído, junto com o Keigo, uma casinha de cachorro, só que ele não lembrava de ter um cachorro exatamente. Então ele fala que por conta disso eles acabaram descartando, né, a casinha do cachorro no lugar, e quando ele foi até lá, ele acabou encontrando uma coleira de cachorro. Então ele sabe que sim, ele teve um cachorro em algum momento da vida dele, só que ele não lembra exatamente disso. E para presentear a recuperação do Asato, ele acaba dando uma daquelas, digamos assim, aquela escultura que ele fez no formato de um cachorro. E quando o Asato vê aquilo, ele começa a chorar. Ele não sabe explicar por que ele tá chorando, se ele não tá triste, ele não tá nem abatido com alguma coisa. Aquilo são lágrimas de felicidade, coisa que ele nunca tinha sentido até então. Enquanto eles estão conversando, é quando aquela garota da loja de sorvete que havia ido embora, ela finalmente volta e vai ver eles. E é dessa maneira que acaba a história de Feridas. Bom, vamos lá. Feridas, ele é um mangá muito difícil de você absorver ele. Porque ao mesmo tempo que ele trata sobre um tema pesado, né, que é todo esse abuso infantil, que pessoas nascem em lares problemáticos, tem problema com a família e tal, esse tipo de coisa, ele ainda tem esse final que é um tanto enigmático, um pouco inexplicável, fica meio que aberto a interpretações basicamente. Porque tudo dá a entender com o final da história que o Asato, ele de fato morreu, né? Ele absorveu os dores daquele garoto e acabou morrendo. Só que ao mesmo tempo, algum tempo depois, mostra ele conversando com o Asato, com o Keigo lá em cima do prédio. Então fica meio que uma ilusão misturada com uma realidade. Então é um pouco difícil de você entender o final desse mangá. Mas dando uma analisada, lendo algumas vezes, eu consegui levantar talvez algumas teorias sobre o que aconteceu no final desse mangá. A primeira teoria é que de fato o Asato ele acabou sobrevivendo, né? Eles conseguiram resgatar ele a tempo, como já tinham recuperado, como já estavam basicamente cuidando daquele garoto que estava em estado grave, ele foi levado até o hospital e conseguiram de fato ajudar ele. Só que ela é um pouco furada porque dá a entender pelas páginas lendo o mangá que de fato o Asato morreu pela forma que o Keigo agiu quando tudo aconteceu. A segunda teoria
é que de fato o Asato morreu, né? E o Keigo ele começou a ter uma imaginação do que teria acontecido antes dessa tragédia, né? Algo que aquela garota teria voltado, só que, né, ao mesmo tempo teria terminado daquela maneira porque o Asato já estava bem no estágio bem avançado de depressão, né? Então aconteceu aquele evento em cima do prédio e depois em seguida aconteceu a tragédia onde o Asato acaba morrendo. Só que isso também não faz tanto sentido assim, porque o Asato ele tá com o braço machucado, que dá a entender, ele tá com o que aparenta ser uma roupa de hospital. Então dá a entender que sim, ele já estava ali internado, então meio que conflita também. E a mais provável, assim, que eu consegui pensar, é que é uma mescla dos dois. O Asato, ele de fato morreu, só que no final, a própria mente do Keiga acaba colapsando, porque ele passou por toda a tragédia que ele já perdeu o pai, a mãe dele sumiu, não tem notícia da mãe dele, os tios não ligam pra ele, e o único amigo que ele tinha, né, aquela garota da enfermaria, da sorveteria, ela foi embora, abandonou os moleques, e agora o melhor amigo dele, que era o único, digamos assim, apoio que ele tinha, acabou morrendo também. Então o que dá a entender no final é que o Keigo ele acabou colapsando. Ele, depois da morte do Asato, ele acabou meio que fazendo uma mescla na mente dele de realidade com ficção. Então aconteceu toda aquela forma, né? Ele conseguiu ser socorrido, como a gente vê a própria professora dele meio que aparecendo ali, falando que os tios dele foram visitar ele e que ao mesmo tempo ele colocou na cabeça dele que o Asato ainda está vivo, ele conseguiu sobreviver. Por quê? Porque a partir do momento que a professora dele sai da sala, a gente vê o corpo do Asato e ele tá com a cicatriz na boca dele. Só que quando começa a história, né, mostrar ele em cima do telhado, ele tá com o braço machucado, só que a boca dele não tá queimada. Então o que dá a entender é que foi basicamente isso que aconteceu. A mente dele colapsou e ele meio que misturou fantasia com realidade, sendo a única realidade que ele conseguia suportar, uma forma de suportar toda a tragédia que aconteceu com ele até então. Então ele é um mangá muito pesado, assim, por todos esses pontos, entende? Só que um pensamento que é levantado no mangá, que até o próprio Asato defende essa filosofia, é que se as pessoas pararem de fazer mal, se colocando no lugar da outra pessoa, o mundo seria um lugar muito melhor. Só que infelizmente ele começa a ter essa filosofia dele meio deturpada, meio colapsada, porque todo mundo que ele ajuda em algum grau da história acaba meio que traindo ou acaba até mesmo abandonando ele. Tanto que ele fala, por que a gente ajuda tantas pessoas e ainda assim a gente se ferra? Por que as pessoas sempre abandonam a gente? O próprio Keigo fala, por que a gente tem que ser o único que está sendo prejudicado se a gente está ajudando todo mundo? Isso não é justo. E, infelizmente é assim, o mundo ele não é justo. Esse mangá ele é feito pelo mesmo desenhista que fez a obra Another. Eu não vi outras histórias dele, só que eu gostei bastante da obra dele. Talvez eu até volte aqui a trazer outros one-shots, outras histórias que ele trouxe aqui. Porque ele acabou fazendo um trabalho meio individual, assim, de um único volume, igual é o Feridas. Então deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês querem que eu continue trazendo a história desse autor, se vocês querem que eu continue trazendo histórias desse universo também, mais one-shot, onde tem um único volume. Mas me diz também o que vocês acharam dessa história. Vocês já tinham lido Feridas? Vocês já conheciam essa obra? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.